No transporte público. Esse daqui, ó, que foi que me ofendeu, de macaco. No trabalho. Eu percebo que o tratamento comigo é diferente pelo meu tom de pele. Nas tarefas diárias. E falou pra menina do caixa, baixinho pra menina do caixa, mais alto pra me escutar. Preto, macaco, filho daquilo. E no esporte. Você já presenciou casos de racismo no futebol? Não acontece o tempo todo, né? Fazem algumas brincadeiras que tô brincando, mas é uma brincadeira racista, né? No Profissão Repórter, os ataques racistas no dia a dia da população negra. Os irmãos agredidos em uma estação de trem de São Paulo. Ele foi lá e começou a segurar na minha garganta aqui, apertando. E ele apertava de uma tal forma, por isso ficou ainda as marcas aqui. E aqui ficou o corte do soco que eles me deram na costela. As ofensas dentro de um supermercado. Ela chamou ele de preto, filho. Chamou, isso você ouviu. Os racistas que se escondem na internet. Eles acham que eles estão protegidos de alguma forma de algum tipo de punição. E no futebol, o goleiro Aranha e a tensa relação com torcedores do Grêmio desde os ataques racistas de 2014. Torcida hostilizando o Aranha aqui. A gente tem que ter inteligência para não fazer besteira. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Em Campinas, no estádio da Ponte Preta, falta 1 hora para começar mais um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Eles vão enfrentar o Bahia. Um dos principais ídolos está ali, olha. O goleiro Aranha. Foi revelado aqui. Boa noite, Aranha. Aquecendo aí? Tudo bem? Bem. Viemos aqui contar sua história. Legal. Espero poder, humildemente, contribuir um pouco. Você foi vítima de um caso de racismo que teve muita repercussão, né? Integrantes da torcida gremista chamaram o goleiro do Santos, Aranha, de macaco. Começaram com palavras racista. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou aquele corinho de macaco... O Grêmio foi excluído da Copa do Brasil e condenado a pagar multa de R$50 mil. Isso marcou de alguma maneira a sua carreira? Com certeza. Hoje, infelizmente, quando pesquisa goleiro Aranha, infelizmente aparece, né? Imagens, vídeos e matérias sobre esse assunto, né? Não é legal, ninguém quer estar vinculado a um assunto desse, a um tema desse, né? Lance de perigo aqui. O torcedor gritando aqui para Aranha sair do gol. Uma falta aqui. Bahia faz um gol de cabeça aqui, olha. O Aranha não conseguiu chegar nessa, ele até tocou na bola, mas não fez a defesa. A Ponte Preta acabou perdendo em casa para o Bahia por 3-0. Entrevista aqui. Enquanto isso, alguns torcedores da Ponte xingando, estão irritados com o resultado do jogo. Tudo bem, Aranha? Como é que foi a repercussão aí, Aranha, depois desse jogo? É difícil. Difícil, né? Sempre que o time perde, né? O seu torcedor ele se irrita e alguns deles, para não dizer a maioria, acaba descarregando no futebol outros problemas, né? Pessoais, então acabam cometendo falta de respeito, né? Cometendo, às vezes chega até a ser injúria. Após o jogo, pelo menos 2 torcedores publicaram ofensas racistas contra a Aranha na internet. Às vezes na internet o pessoal tá meio escondido, né? Ou acha que tá escondido atrás de um perfil falso, né? Ou se sente seguro atrás de uma tela de computador, né? Então, às vezes acaba acontecendo sim. É aqui que eu guardo um pouco de algumas lembranças minhas, lembranças que eu considero boas, né? Então, fazem parte da minha história. Como esse troféu aqui, que é difícil um atleta ganhar, que é dos direitos humanos. O prêmio foi concedido em 2014 pela Secretaria de Direitos Humanos, que reconheceu a coragem do goleiro para enfrentar o preconceito e denunciar os atos de racismo dentro do futebol. Para mim é o mais importante. Antes do dinheiro,
Antes da fama, antes de qualquer coisa, vem a humanidade, né? Você vai fazer o que agora, né? Agora tem que treinar, né? Seu condomínio tem muitos negros? Não, com certeza não. Não só esse, mas a maioria dos condomínios, né? Por quais situações de racismo você já passou antes de ser um goleiro conhecido, famoso? Pô, inúmeras, várias. Já passei por uma viatura e o vidro estava abaixado. Eu achei, bom, uma abordagem de rotina, como eles mesmos falam, né? A primeira coisa que fizeram foi me algemar, daí me deram alguns chutes. E durante essas agressões eles iam me interrogando, sabe? Pelo simples fato de eu ser negro e estar dirigindo um carro legal, que negro no Brasil hoje não, sempre foi sinônimo de suspeito, né? A gente sempre foi suspeito, né? Aí as pessoas se mobilizando, vendo o que, ó. Essas imagens de celular mostram os irmãos Denis e Danilo sendo arrastados por policiais ferroviários e seguranças que trabalham na estação Barra Funda, em São Paulo. Ô, Denis, mas juntou muita gente, né? Juntou todas as pessoas que ficou lá, se mobilizaram e ficaram esperando para saber o que realmente ia acontecer. A confusão começou por volta das 10 da noite, depois que Denis tentou usar o banheiro da estação, que já estava fechado. E eu expliquei pra eles que eu tava muito apertado, pra eles estavam indo no banheiro, tal, por favor, pedi por gentileza. E eles falaram que não, que eu não poderia usar o banheiro, que já tava fechado. Nisso eu fui falando com eles e eles falaram que não tinha chave e tal, e começou a sair gente do banheiro. Eu falei, meu, você falou que o banheiro não tinha chave e estão saindo do banheiro? Tem gente do banheiro? Aí nisso eu tava saindo e falou, sai fora, macaco. Ele falou, sai fora, macaco. Esse daqui, ó, que foi que me ofendeu, de macaco. Aí eu meio que olhei pra trás assim e, tipo, continuei andando olhando pra trás. Falei, caramba. E nisso começou a chegar mais policiais ferroviários e da G4S. Aí foi onde que eles foi lá e foi totalmente agressivo. O cara só quer usar o banheiro, mano. Se era pra não usar o banheiro, por favor, não vai usar. Eles têm uma sequência de cenas aí mostrando que houve realmente um exagero, no mínimo, né, de força. Se derrubaram no chão também de violência. Aí nisso, que deu o mata-leão pra mim inicialmente, na primeira abordagem, ele foi lá e começou a segurar na minha garganta aqui, apertando. E ele apertava de uma tal forma, por isso ficou ainda as marcas aqui. Denis conta que ele e o irmão foram levados pelos policiais e seguranças da CPTM para a sala de segurança. Quando pedia pra eu colocar a mão em cima da cabeça, eu colocava, vinha um policial ferroviário e dava um soco na minha costela. Aí ele pediu pra eu levantar a mão de novo, eu levantei, ele foi lá e deu outro soco na minha costela. E aqui ficou o corte do soco que eles me deram na costela. Ficou a marca ali, tanto aqui quanto das pancadas nas costas. A gente entrevistou o Denis, assim, acho que foram 2 dias depois dessa agressão. Então, assim, aí as marcas ainda estavam... Continuavam lá. Continuavam lá. Ele fez exame de corpo de delito? Fez, mas demora acho que 2 meses pra ficar pronto. Como é que o senhor ficou sabendo dessa confusão toda? Chegou aqui o Danilo, o irmão gêmeo dele, né, me contou, né, e realmente eu fiquei bastante emocionado, até chorei, né, até porque a gente não cria os filhos para ver uma situação dessa, ser manchete de jornais, aparecer essas coisas na televisão, então são coisas que me marcaram muito, né. Em Campinas, pega uma carona com o goleiro Aranha, que segue para o centro de treinamento da Ponte Preta. Sempre ouvindo rap? A maioria das vezes sim. Me faz lembrar do passado, das origens, da luta, né, para chegar até aqui. Em 2014, ele foi vítima de ataques racistas que vieram das arquibancadas, num jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Mas começaram com palavras racistas. Aí quando começou aquele corinho de macaco... Aranha se prepara para o próximo jogo, que será contra o Grêmio.
Você já presenciou casos de racismo no seu trabalho, no futebol? Ah, a gente presencia. Isso acontece. Acontece muito. Acontece o tempo todo, né? Fazem algumas brincadeiras que tô brincando, mas é uma brincadeira racista, né? A gente até comenta, fala assim, pô, se fosse ao contrário, você gostaria desse tipo de piada, né? Você não ia gostar, né? Acabou? Nós viemos reencontrar o Aranha num lugar um pouco inusitado para um jogador de futebol. Ela conta a história Estão aqui, olha. um cara, desempregado. Legal também. Desempregado, desesperado, endividado, que tem mais história desacreditado. Esse aqui é o Dr. X, um dos maiores letristas que tem no rap nacional. Desde 1988, né? Na pista aí. O rapper Dr. X é amigo de Aranha e escreveu uma música em homenagem ao goleiro e à luta do movimento negro. Qual que é o tema dessa música? Convocados. É, convocados. Sobre o quê? Bom, é sobre a convocação dos negros para ter uma postura, né, que a gente julga correta, né, de não baixar a cabeça, não se acovardar. Eu bato de frente, eu encaro as vaias. Esse jogo é meu, não sou fã de canalha. Defendo minha cor, eu sou uma muralha. Sou dono daqui, eu que mando na área. Eu acho que talvez a atitude dele, né, fez com que alguns negros despertassem, né, para isso aí. E a partir daquele start que eu vi ali, a reação dele batendo no braço, sabe? A minha negritude pulou mais alto, saltou fora dos meus poros. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que através dessa música, muitas pessoas, até outros jogadores também, que eles possam ter a mesma postura que o Aranha teve, entendeu? Nesse caso aí. Tem forçando! Tá enforcando o cara! Tá enforcando o cara, mano! Tá louco? Tá louco? Vou tentar conversar com o gerente de segurança, que é o responsável pela conduta dos agentes que aparecem no vídeo agredindo os irmãos Danilo e Denis Evangelista. Por que você usou o termo? Mostra os policiais agredindo. Então, porque nas imagens a gente vê que os irmãos foram tratados com violência. Arrastado, torcendo o braço, um mata-leão. Oi, tudo bem, senhor? Vamos ver aqui o que a gente vai tratar para a gente não ter surpresas. Vamos lá. Essa ocorrência, ela começou com o Denis procurando usar o banheiro da estação, que àquela altura já estava fechado. E ele voltou até os agentes, provocou os agentes e começou a falar impropérios para os agentes. Então ele foi abordado e a abordagem é que gerou todo esse problema. Isso é normal? Esse tipo de conduta é normal? Se ele tivesse embarcado normalmente, nada disso teria acontecido. Na medida em que ele se nega e fisicamente se opõe ao agente, o agente é obrigado a usar também de meios físicos para a dominação. Agora ele fala isso, mas também ele não mostra essa suposta agressão do jovem ali. Não mostra, não. Você pediu não tem. A imagem da câmera de segurança? Pedi. A gente pode assistir essas imagens? Essas imagens vão estar à disposição só da polícia. No boletim de ocorrência, os agentes da CPTM e os policiais ferroviários são acusados de levar os irmãos para uma sala onde Denis teria sido agredido. Quando pedia para eu colocar a mão em cima da cabeça, eu colocava, vinha um policial ferroviário e dava um soco na minha costela. E aqui ficou o corte do soco que eles me deram na costela. O senhor assistiu às imagens internas que foram gravadas dentro da salinha quando os meninos estavam lá, os dois irmãos? As imagens internas do circuito de CFTV da CPTM estão sendo levantadas, são inúmeras câmeras e já assistimos a maioria delas e há muita contradição na versão apresentada pelo Denis. E tomaram alguma providência com relação aos acusados, os agentes? Então, os agentes que aparecem nas imagens foram afastados. Existe uma gravação dessa câmera de segurança? Sim. Se gravou essa cena e eles não têm culpa, não tem por que serem afastados, né? Eu acho que o comando deles, lá, o chefe deles, iria imediatamente, ó, tá aqui, realmente vocês agiram corretamente. Exato. Se for afastados, acho que não é exagero a gente pensar que a câmera deve ter mostrado a agressão, mas o fato é que negaram a divulgar. Sim, negaram. Eu fui lá algumas vezes, na delegacia que fica lá na estação mesmo.
fui atrás do delegado que está cuidando do caso e ele disse que não pode dar entrevista porque esse caso vai entrar agora em segredo de justiça. Esse daqui, ó, que foi que me ofendeu, de macaco. O responsável pela segurança da CPTM também nega que o policial ferroviário tenha atacado o Denis com ofensas racistas. A versão dos agentes não houve nenhuma questão de injúria racial, até porque um dos agentes que estava atendendo a ocorrência tem a origem da mesma natureza, a mesma etnia do acusado. O senhor se incomodaria se a gente pudesse assistir um pouco juntos esses vídeos que foram gravados por testemunhas na internet? Tudo bem? Para o senhor comentar um pouco? Pode ser? Tem um assessor de imprensa aqui que está controlando o que é dito e o que não é dito? Nós não vamos comentar. Vocês não vão comentar, então? Só preciso, então, de vocês dizendo que não vão comentar. Tiraram aqui o microfone. Tudo acabou? Não vou mais falar nada. Então tá bom. Domingo à tarde, eu vim encontrar a jovem modelo Nérida Cocamaro. Nérida, conta pra gente o que vamos fazer aqui hoje. A gente vai fazer um ensaio, algumas fotos com o Felipe, para portfólio pessoal dele e meu. Nérida tem 25 anos. Ela é filha de imigrantes da Guiné-Bissau, na África. Ninguém nunca fala explicitamente, ó, a gente não quer trabalhar com você por conta da cor da sua pele. Mas quando você faz um casting, tem várias meninas que são pré-selecionadas. E eu era uma das únicas que tem o tom mais escuro. E eu nunca passava. Eu percebo que o tratamento comigo é diferente pelo meu tom de pele. E são coisas que a gente tem que quebrar todos os dias, né? O último trabalho comercial de Nérida foi publicado há 2 meses na internet. A iluminação das fotos deu mais destaque à roupa do que aos modelos. Eu e mais 4 modelos fizemos o trabalho. E assim que eles postaram as fotos, começou a surgir alguns comentários. Por exemplo, esse daqui, ó. Não consegui enxergar nada. Eu consegui ver a roupa e o fundo. A roupa é flutuante. Para uma pessoa que é branca, para ela não significa nada aquele tipo de comentário. Só que pra gente, pra mim, pela vivência que eu tenho, pelas experiências que eu tenho, aquilo ali significa muito. Alguns internautas saíram em defesa de Nérida. Quantos comentários desnecessários, maldosos e racistas. Além de burros e racistas, não conseguem enxergar o conceito e a estética da campanha. Foi um momento assim que eu vi que as pessoas realmente se importavam comigo, né? Que em meio a tudo isso que aconteceu, você vê a solidariedade de outras pessoas, né, com você. Uma ONG especializada em crimes virtuais registrou no ano passado no Brasil mais de 35 mil denúncias relacionadas a crimes raciais na internet. 66% dos casos foram postados no Facebook. Por isso que eles usam a internet, porque eles acham que eles estão protegidos de alguma forma de algum tipo de punição. Em nota, o Facebook diz que não permite racismo e remove qualquer conteúdo que ataque diretamente as pessoas nesse sentido. Nérida vai mostrar aqui pra gente agora como ela fez a denúncia no Ministério Público pela internet. Entrei aqui no site que me indicaram. Eles pedem para anexar foto, vídeo, qualquer tipo de prova. Eu coloquei assim: gostaria que a denúncia fosse analisada com cautela. Eu me senti exposta, desrespeitada e desvalorizada. Nérida denunciou o caso no dia 9 de junho. E o que eles responderam? Eles só falaram que eles estão analisando. Já acompanha até o Ministério Público. Boa tarde. Eu queria saber, em relação a uma denúncia que eu fiz pela internet, eu queria saber o andamento. No dia 12/6 nós recebemos a sua denúncia. E no dia 20/6 ela foi encaminhada para o núcleo de combate a crimes cibernéticos, que a gente tem um núcleo que cuida só disso. E depois dessa análise, eles mandam para o núcleo criminal, que vai ser distribuído para um procurador. Então você tem que ir acompanhando. Então, entendemos um pouquinho aqui, né? Agora ela vai ter que esperar. Né, tem que vir pessoalmente, porque os dados delas estão como reservados, sigilosos, e entrará em contato com você, não foi isso? Isso. Eu espero que dê um resultado, que pelo menos as pessoas que fizeram isso tenham a punição adequada. É isso. Desistir, pensa? Não. Você chegou a falar com aquela menina do caso do Grêmio? Não, porque não tinha o porquê, né? Muita gente, sabe, falaram muita besteira. As pessoas falaram muita besteira. Que eu tinha acusado ela. Quem pegou a imagem que enfocou ela foi a TV, corajosamente expôs, né? E ela foi infeliz naquele momento, acabou ficando marcada.
Patrícia Moreira, de 23 anos, será chamada para depor na mesma delegacia onde o goleiro Aranha registrou a ocorrência. A torcedora do Grêmio, que chamou de macaco o goleiro Aranha do Santos, pediu hoje perdão ao jogador e ao clube dela. Desculpas mesmo, perdão de coração, porque eu não sou racista, nada. Patrícia e outros 3 torcedores do Grêmio foram indiciados por injúria racial. Eles fizeram um acordo com a justiça e ficaram 10 meses sem poder ir ao estádio. Nós estamos no bairro em que a Patrícia mora para saber o que as pessoas aqui pensam e também para tentar falar com ela e com a família. Tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou do Profissão Repórter, sou jornalista. O senhor conhece ela? Conheço, eu nasci vi a guria que se cria aí, a guria. Ali foi um momento, né, cara? Mas o senhor entende que quando uma pessoa branca chama um negro de macaco, tem uma questão racial nisso, né? Exato, mas fazer o quê, né? Naquele momento, ela foi pelo impulso, como ela mesma falou, que tava todo mundo gritando, ela foi pelo impulso e a câmera focou nela, entendeu? Daí foi por impulso, acho que ela não fez por querer. Carlos estudou com Patrícia e diz que alguns moradores se revoltaram contra ela depois da ofensa racista. Chegaram até a tocar fogo ali na casa e xingamentos todo dia, né? Tanto é que ela tiveram que sair do bairro, né? Há poucos meses, Patrícia voltou a morar na casa. A gente está fazendo uma reportagem sobre o que aconteceu com a Patrícia. Eu não sei se é parente de vocês. É porque assim, a gente também tem interesse de saber qual foi o impacto disso na vida de vocês, sabe? Eu nem gosto de falar mais nisso, já não doente, ela nem está aí também, ela está trabalhando. A senhora é mãe dela? A senhora não quer conversar com a gente, mesmo que seja sem gravar, para eu me apresentar e falar o que eu tô fazendo? Não, eu já sofri com isso. A mãe dela não quer falar com a gente, diz que a Patrícia não tá aqui. Foi um ato de racismo? Foi. Ela foi infeliz? Foi. Mas eu acho que ela não é racista, entendeu? A Kelly é amiga da Patrícia numa rede social e ela tá online agora aqui. Eu vou tentar falar com a Patrícia para ver se ela topa dar uma entrevista e ela respondeu. Muito obrigado, mas eu não quero aparecer, sabe? Mais mexe é pior, né? Quanto mais mexe é pior. A gente está chegando aqui num supermercado, em Pirituba, para conhecer o Luiz Henrique. Olá! Tudo bem? Luiz Henrique conta que foi vítima de injúria racial dentro deste supermercado, na zona norte de São Paulo, no dia 22 de abril. Tudo bem? O senhor que é o gerente? Então, a gente está fazendo uma reportagem... Não pode fazer nenhuma gravação aqui dentro, tá? Tem algum motivo por que a gente não pode filmar aqui dentro? Eles não autorizaram a gente a gravar no interior da loja, mas vou conversar aqui com o Luiz Henrique, com as testemunhas e tentar entender o que aconteceu. Vamos aqui fora? Vamos aqui embaixo? Bom, o que aconteceu nesse mercado? Estava com uma amiga no telefone, realizei a compra. A hora que eu me dirigi ao caixa, eu desliguei o telefone, me dirigi ao caixa. Tinha uma senhora na minha frente. Ela falou que eu bati o carrinho na perna dela. Eu pedi desculpa. Ela se dirigiu à menina do caixa e falou para a menina do caixa, baixinho para a menina do caixa, mais alto para me escutar. Além de preto, é corintiano. Corintiano, porque você estava com... Isso, porque eu estava vestido com a roupa do Corinthians. E na sequência ela virou, me chamando de preto, de macaco, de filho daquilo, de bandido, de ladrão. Você é alguém. Então, por que ele pode me ofender e eu tenho que ficar quieto? Essas imagens foram gravadas por Karina, que presenciou toda a confusão. A Karina, ela registrou com o celular aquele bate-boca após a injúria, né? Após Isso é uma injúria. A injúria racial. Então a gente não tem um momento que ela aparece xingando o Luiz Henrique, mas a gente vê a confusão. Sim. Aliás, essa é uma dificuldade recorrente, né? Sim. Nessas matérias, sempre é muito difícil o registro do momento do flagrante, do crime. Houve agressão e depois ela vai tomar providência para registrar, mas ele já passou a agressão. Você ouviu algum xingamento racista? O que você ouviu? Ela chamou ele de preto, filho. Chamou, isso você ouviu. Tá. E o que aconteceu a partir de então, Karine? Eu vi o senhor Luiz pedindo desculpas o tempo todo. Em momento algum ele dirigiu a palavra para ela de ofensa, alguma coisa, ele só pedia desculpas. Toda vez que eu venho aqui eu lembro da situação, lembro da cena
Isso mexeu com o meu psicológico por um tempo. Se eu não tivesse amigos e familiares, eu não sei como estaria. E também, se eu não tivesse meu filhinho de 2 anos, coisa mais bonita, que quando ele me vê chorando, ele fala, papai, não chora. E nesse dia ele falou isso, eu não estaria aqui para contar isso para vocês, eu não sei como eu estaria. As imagens entregues pela polícia ao Ministério Público não mostram a confusão em frente ao caixa. Aqui, a mulher aparece caminhando ao lado de Luiz Henrique, que está ao celular tentando chamar a polícia. Ela se senta num banco, enquanto Luiz Henrique se afasta. Logo em seguida, a mulher se levanta e calmamente deixa o supermercado. Luiz Henrique é avisado pelos seguranças e sai atrás dela. No próximo bloco, Eu queria conversar um pouquinho com a senhora para ver se a senhora poderia dar uma entrevista. a busca pela mulher acusada de cometer injúria racial num supermercado. Pelo amor de Deus, não divulgue nada, pelo amor de Deus. E um dilema. E aí, você acha que deve divulgar tudo? O nome e a identidade, a imagem dela ou não? Falta pouco mais de 30 minutos para o Aranha voltar ao gramado da Arena do Grêmio. O Aranha chega e é vaiado. O segurança falou que ela tava indo embora. Aí eu fui seguindo ela, foi eu e mais um segurança, seguindo ela por aqui. Esse foi o caminho que Luiz Henrique percorreu para alcançar a mulher que, segundo ele, tinha acabado de atacá-lo com ofensas racistas dentro de um supermercado. Eu vou tentar agora entrar em contato com a irmã dessa suspeita. Vamos ver se a gente consegue contato com ela. Eu queria conversar um pouquinho com a senhora para ver se a senhora poderia dar uma entrevista, a senhora e a sua irmã, sobre um caso que aconteceu no supermercado, um caso de injúria racial. Ai, sai daí, olha, você já tá com um advogado. A minha irmã tem bipolaridade, tá se tratando, já foi exposta demais, pelo amor de Deus, não divulgue nada, pelo amor de Deus. E aí, você acha que deve divulgar tudo? O nome e a identidade, a imagem dela ou não? O que você acha? Eu acho que não, porque ainda não foi... Não, a gente não deve divulgar, porque, enfim, não teve julgamento ainda. E se de fato ela tem algum transtorno mental muito forte, eu acho que pode ser uma coisa que pode trazer consequências muito ruins para ela. Se a gente esperar a decisão da justiça para julgar, talvez de cada 100 reportagens envolvendo violência, a gente não faria nenhuma. Porque os casos demoram 10, 12 anos para a gente conhecer o resultado, a sentença. A minha tendência é divulgar a cena como eu vi aqui na imagem. Não está mostrando o rosto dela, assim, de frente, né? E ela mostrou alguma prova de que tem a bipolaridade? Mostrou. Eu fui conversar com o advogado depois, e aí ele me mostrou um laudo. Ela tem um acompanhamento psiquiátrico. A paciente está sob os meus cuidados profissionais da seguinte enfermidade: transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos. O advogado diz que esse laudo médico deve inocentar sua cliente. Porque o artigo 26 do Código Penal ele é muito claro. O fato existiu, o crime existiu, sim, mas pela perturbação mental dela, ela é inimputável, porque não tinha consciência do que ela estava fazendo no ato que fez. Converso também com a irmã da agressora, que pede para não ser identificada. Quando a sua irmã está medicada, ou quando ela está num estado normal, ela era uma pessoa racista? De maneira nenhuma, não. Ela é professora, ela dá aula para todas as raças. Tá. Imagina, ela tem amigos. Não existe isso. Não existe. Uma professora ser racista. E eu quero ocupar esse espaço aqui, que é para defendê-la. Porque ela está sendo massacrada e a mais prejudicada foi ela. O que ele perdeu? Ele não perdeu nada. Ele virou a vítima. Vítima do quê? E será que o que ela fez foi tão grave assim? Bom, a irmã mostra que é tão racista quanto a acusada. Porque ela fala uma coisa dessa que ele não se prejudicou. Né? Ele foi vítima de um crime, ela nem reconhece como crime. Nem reconhece. E dá vontade aí de divulgar tudo, né? Para elas aprenderem a entender pelo menos quem é a vítima, quem é, né,
o acusado e o culpado pelo crime. Cheguei aqui no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. Vou conversar agora com o psiquiatra para entender como que é o comportamento de quem sofre de bipolaridade. O transtorno bipolar não vai transformar uma pessoa não racista em racista. Se ela está numa crise do transtorno bipolar, ela pode falar coisas que ela não falaria numa situação comum. Mas fica claro que não é o transtorno bipolar, nem o álcool, nem a droga, nem a violência que fez essa pessoa se tornar racista. É que ela tinha preconceitos ali internos, talvez mal resolvidos até, que transparecem em determinados contextos e aí dependendo do seu estado mental, o transtorno bipolar pode alterar o estado mental da pessoa. O Ministério Público o que fez quando ele pegou o inquérito? Pegaram o inquérito e agora acusaram de provocar injúria racial. É possível que em caso do reconhecimento dessa doença mental, de que ela é completamente inimputável, ela possa ser inclusive internada por força disso. Tá? Então, essa alegação, inclusive, é uma alegação perigosa, que ele tem que tomar muito cuidado, porque ela pode trazer um efeito bastante ruim para o agressor, pior do que a própria condenação. Guilherme, qual é a diferença entre os crimes de injúria e de racismo? Então são duas situações de preconceito, Caco, mas que são diferentes na lei. Então a injúria é quando uma pessoa usa uma característica de alguém, nesse caso os negros, né, para tentar ofendê-la, para ferir a dignidade. Acho que o exemplo mais claro que as pessoas lembram é o do Aranha, né? Foi isso que fizeram quando ele estava naquele jogo em Porto Alegre. Já o racismo é quando você de alguma maneira priva uma pessoa de ter um direito por causa da cor dela ou de outra característica. Então, por exemplo, se você tem um restaurante que não atende negros, esse é um crime de racismo. Agora, Guilherme, você foi vítima, né, de um crime. Exatamente. Como é que ficou a sua situação? Então, esse crime foi em 2015, né, fazendo uma reportagem aqui no programa. Os comentários na internet abrangiam as duas situações. Ele me ofendia, porque eu sou negro, então isso caracteriza a injúria, mas também fazia comentários ofensivos a todos os negros, né? Os negros são baratas e eles precisam ser exterminados como baratas. O único negro bom é um negro morto. Eu continuei recebendo ameaças, né? Depois disso. Quem ameaçando? Assim, os comentários, né? As ameaças que eu recebo são anônimas. Então, aquela situação aconteceu depois que eu abordei uma pessoa, a gente praticamente contou essa história toda no programa, e mesmo assim, 1 ano e meio depois, ele não teve nenhuma punição e tem uma investigação que agora está em segredo de justiça. Domingo passado, a Ponte Preta do goleiro Aranha enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Falta pouco mais de 30 minutos para o Aranha voltar ao gramado da Arena do Grêmio. A gente vai falar com os torcedores para saber o que ficou daquele episódio de racismo que ele sofreu aqui. Infelizmente, no mundo atual, ainda a gente enfrenta situações como essa. Eu fiquei triste, me consolidei com ele e tudo, mas vamos esperar que não aconteça novamente. O que você acha que vai acontecer? O que as pessoas vão falar aqui? Vai ser criticando ele pela forma como ele se portou na época, né? Você acha que ele não deveria ter denunciado? Fica do poder de cada um. Ele achou melhor denunciar, então fica a critério dele. Aranha chega e é vaiado. A torcida vaia toda vez que a Aranha pega na bola. O mais tenso do jogo, 1-1, pênalti pro Grêmio. Foi combatido, a Aranha parado. Torcida hostilizando o Aranha aqui. Fim do jogo aqui. Ponte Preta perdeu. Ele se aproxima aqui da arquibancada, os torcedores xingam muito. Isso é normal, a gente tem que ter inteligência para não fazer besteira. Se ninguém cometeu nenhum ato errado contra mim, não tem o que fazer. Né? Você naquele episódio foi vítima. Por que você acha que quando você vem pra cá, você é hostilizado se você foi vítima naquela situação? Porque eles ainda acreditam que aquilo que eu fui o culpado, né? Ficou uma mágoa de ambas as partes, tanto da parte dele, pelo que eu vejo das declarações dele,
como por parte da torcida, que também se sentiu injustiçada pela generalização que aconteceu. No inconsciente coletivo e muitas vezes na linguagem adotada, ficou uma pecha que a torcida como um todo era racista, ou o clube era racista, e isso é uma tremenda uma injustiça. Na arquibancada, um cartaz chamou a atenção. Aranha, o tempo passa, mas a dor não. Novamente, perdão por tudo. Somos a verdadeira torcida do Grêmio. Pô, eu vi na hora que eu tava saindo, na hora que eu tava deixando ali o campo, eu vi o cartaz, não deu pra ler, tava longe. Ele faz o esforço dele, eu fico feliz mesmo, sabe? Porque tem que partir de alguém isso aí, né? Pode ter certeza que o pai passando um conceito desse pro filho, sabe? A tendência é ser uma pessoa melhor.